caminhão chega repleto de carga e o asfalto velho responde do jeito de sempre. Vibração no volante, tranco seco, a cabine rangendo em cada remendo. No Maranhão, esse som virou rotina por anos. Num corredor onde carga e gente precisam passar, faça sol ou chuva. Só que agora, a BR-135 está mudando de pele. Entre Miranda do Norte e Alto Alegre do Maranhão, são 74 quilômetros de nova pavimentação de concreto com a técnica white topping. Valor de intervenção, cerca de 382 milhões de reais. A atualização mais recente do DENIT aponta 43 quilômetros liberados em concreto e mais da metade da execução contratual. A meta é oferecer uma solução pensada para aguentar tráfego intenso, buscando durabilidade de 30 anos. Fique com a gente nos próximos minutos e descubra como o concreto virou a estratégia para superar a principal porta rodoviária do Maranhão. No mapa, é um trecho curto, mas no dia a dia, é um gargalo viário do estado. A recuperação em concreto da BR-135 acontece entre os municípios de Miranda do Norte e Alto Alegre do Maranhão, num segmento de 74 quilômetros, compreendendo o quilômetro 125 ao 199 da rodovia. Aliás, vale destacar que a BR-135 é mais do que uma ligação regional. Trata-se de um eixo estratégico e, no caso de São Luís, capital maranhense, aparece como o único meio de acesso terrestre à capital. O gancho técnico aqui é ao mesmo tempo simbólico. O governo comunicou essa intervenção como o primeiro grande trecho federal no Maranhão a receber o white topping, como pavimento rígido, dentro do recorte citado. E quando um corredor assim muda de pele, o que muda não é só a textura da pista, muda a rotina da economia. Mas, de fato, por trás dessa escala existe um motivo que ninguém vê de longe. E é aí que a história começa. A BR-135 carrega um papel que pouca rodovia possui sem colapsar. Ela conecta a produção, pessoas e abastecimento a um ponto de saída que puxa o estado inteiro. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, associa a rodovia ao escoamento do Mato Piba até o porto do Itaqui e coloca a BR-135 como artéria estratégica para o Maranhão e para o país. Esse encaixe faz sentido ao olharmos para o destino da carga. Itaqui vem se consolidando como corredor do agro, com estrutura intermodal e terminais como o Tegran, que já movimentou mais de 84 milhões de toneladas em 10 anos, com capacidade estática de 500 mil toneladas. O problema é que por muito tempo o pavimento não acompanhou o peso e a repetição do tráfego. A rodovia recebeu intervenções pontuais, como melhorias e restaurações em trechos e acessos. Obras que ajudam, mas que não mudam o jogo, enquanto a demanda crescia mais rápido do que o asfalto. A virada veio quando o projeto passou a ser tratado como reabilitação de desempenho. Em outubro de 2023, foi assinada a ordem de início de restaurar 74 quilômetros com white topping. O investimento informado era de 360 milhões de reais, previsão inicial até outubro de 2028. Ou seja, esse documentário poderia abordar uma obra 100% executada. Só que a obra pesada tem realidade própria e a realidade aparece num canteiro. Atualmente, a obra já tem número e chão. O DENIT informa que o projeto, dentro do novo PAC, mantém o recorte de 74 quilômetros entre Miranda do Norte e Alto Alegre, do quilômetro 125 ao 119, com investimento aproximado de 382 milhões de reais. Na atualização mais recente, antes do fechamento deste vídeo, o comunicado aponta 43 quilômetros já liberados em concreto e 55% de execução contratual. É importante lembrarmos que em obras rodoviárias, esse percentual normalmente inclui, além do pavimento, serviços como drenagem, sinalização, dispositivos de segurança, entre outros itens do contrato. Além disso, o cronograma também foi recalibrado. Agora, o prazo informado na atualização do DENIT aponta a conclusão prevista para o fim de 2026, um ano além da previsão inicial. Nos comunicados oficiais, o DENIT justifica a intervenção por um trio bem objetivo: ganho significativo em segurança, redução de custos e manutenção e maior previsibilidade de transporte para a região. É o tipo de resultado que não aparece só em foto de inauguração, aparece na rotina de quem depende do trecho para trabalhar, abastecer, entregar e voltar.
Há um efeito colateral desejado que ajuda a atender a prioridade do projeto. Com a conclusão prevista, a obra deve ampliar a conectividade entre os municípios do norte e oeste do Maranhão, impulsionando o escoamento da produção e a economia local. Quando o assunto é corredor logístico, tal cenário significa menos incerteza no frete e mais confiança para planejar. A partir daí, o canteiro vira um exercício de engenharia com rodovia viva. Porque, diferente de um aeroporto novo ou uma ponte em área isolada, aqui o tráfego não desaparece. Ele precisa ser domado, desviado, comprimido e devolvido ao eixo com segurança, dia após dia. A lógica do I-top é indireta, mas exige disciplina. Em vez de tirar tudo, a técnica trabalha como reabilitação. Uma camada de concreto entra como novo revestimento sobre a estrutura existente, quando ela ainda oferece condição para servir de apoio. É por isso que o DENIT descreve a solução como revestimento de uma camada de concreto sobre a estrutura existente, buscando mais durabilidade frente às cargas pesadas e desgaste natural. O primeiro som dessa obra não é da concretagem, é o som da preparação. O revestimento asfáltico existente precisa ser regularizado, tratado, corrigido onde há patologia e, principalmente, preparado para receber um material que se comporta de outro jeito. Depois vem a parte que transforma pavimento em estrutura. Juntas, transferência de carga, acabamento e cura. No I-top, chega o momento de detalhar juntas e, quando previsto em projeto, posicionar barras de transferência para que a borda não vire o ponto fraco do corredor. Tudo isso alinhado às especificações do DENIT para pavimentos de concreto, que tratam de juntas, barras, textura e cura. De fato, a janela de obra é curta por um motivo simples. A qualidade depende do ritmo. Lança, vibra, nivela, texturiza. A vibração garante capacidade. A textura define a aderência e escoamento superficial, especialmente importante onde frenagens fortes e chuva pesada entram no jogo. A seguir, vem a etapa que parece silenciosa, mas é determinante: a cura. Sem cura bem feita, o concreto perde o que ele tem de melhor. O pavimento pode até parecer pronto, mas por dentro está vulnerável. Por isso, a cura entra como rotina obrigatória antes que o tráfego volte a cobrar desempenho. As juntas, transversais e longitudinais, entram como uma assinatura do método. Elas não são defeito, são controle. O corte planejado define onde o concreto vai aceitar trabalhar e impede que a fissura apareça onde não deve. Trata-se de um detalhe que pouca gente valoriza, mas que decide o futuro do pavimento. Aliás, outro aspecto importante a ser considerado é que no Maranhão existe um fator que não dá para negociar: o ambiente. Em execução de concreto, controle térmico, evaporação e cura são cruciais. Calor e vento aceleram perda de água na superfície e aumentam o risco de fissuração precoce se o canteiro não ajustar ritmo, proteção e rotina de cura. O resultado desejado é uma pista que muda o jogo de manutenção. A expectativa divulgada para esse tipo de solução no contexto da obra é buscar durabilidade de 30 anos, algo que reduziria a lógica do tapa-buraco como rotina. Por fim, é o sucesso de todas essas etapas integradas que vai determinar se a BR-135 deixará de ser uma surpresa diária aos motoristas para se tornar um corredor estável e previsível. Uma obra que entregue desempenho e não só aparência. 74 quilômetros de obras parecem pouco ao constatarmos que a BR-135 inteira passa de 2.400 quilômetros. Só que quando o assunto é logístico, não vence quem é maior, vence quem é previsível. Este trecho entre Miranda do Norte e Alto Alegre é justamente o tipo de segmento que decide se a cadeia roda de maneira fluida ou se cada viagem vira loteria. De qualquer modo, 74 quilômetros está longe de ser uma distância irrelevante, muito distante. É basicamente como recapear totalmente uma via que se estenda de São Paulo até o município de Guararema, na região metropolitana paulista, ou ainda como aninhar cerca de 700 campos de futebol, um à frente do outro. Outro número que impressiona é o investimento, cerca de 382 milhões de reais no recorte. Isso dá algo como 5,1 milhões de reais por quilômetro, ou cerca de R$ 5.100 por metro de rodovia reabilitada. Em obra rodoviária, esse número não é só pista. Ele carrega mobilização, interferências, drenagem, segurança, sinalização e a obrigação de entregar desempenho sob tráfego pesado.
No dia a dia, esse valor ganha forma rápida. Se você usar como referência um carro popular na faixa de R$80 mil, o investimento da BR-135 corresponde a algo em torno de 4.700 veículos. Ou ainda 6 exemplares do carro mais caro do Brasil, o Pagani Utopia, avaliado em R$60 milhões. E pensando em equipamentos públicos, um hospital público varia brutalmente com o porte, padrão e equipamentos. Mas obras de média complexidade frequentemente entram na casa de dezenas e centenas de milhões. Traduzindo, esses R$382 milhões equivalem, na prática, a cerca de 2 a 3 hospitais públicos novos, na faixa de 130 a 150 milhões de reais. Ou um pouco mais de um hospital regional em padrão mais complexo, na casa de 290 milhões de reais. Agora, quando o assunto é economia, não há dúvidas. Tal investimento da BR-135 promete trazer enormes benefícios à economia da região nordeste do país. Com a conclusão prevista para o fim de 2026, a aposta é que o trecho em concreto consolide um novo padrão de qualidade na principal rodovia do Maranhão, com ganho de segurança e previsibilidade. No impacto econômico, a conexão é direta. O DENIT posiciona a obra como reforço de conectividade e como impulso ao escoamento de produção no norte e oeste maranhense. E isso entra num cenário em que o Porto do Itaqui vem registrando crescimento e consolidação como corredor do agro, com o Tegran carregando histórico de dezenas de milhões de toneladas movimentadas e capacidade estática de 500 mil toneladas. Menos interrupção por manutenção emergencial significa menos custo escondido em frete, pneu, suspensão, combustível e atraso. Aliás, para quem depende dessa rodovia como caminho de entrada e saída, previsibilidade vira uma espécie de infraestrutura invisível, o que sustenta decisões e investimento. A recuperação da BR-135 no Maranhão não é só troca de revestimento, é mudança de método. Quando a engenharia acerta a preparação, juntas, cura e controle de execução, o resultado é uma rodovia que sai do improviso e entra na era de previsibilidade para o tráfego, para a segurança e para a economia. Algo que significa muito para a economia de uma região chave ao desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha dessa restauração de 74 quilômetros na BR-135 no Maranhão? É pequeno demais ou é considerável? Aliás, pode ser uma porta de entrada para as próximas pavimentações que durem por muito mais tempo, não é verdade? Afinal, as estradas aqui no Brasil têm um prazo de qualidade muito duvidoso, não é mesmo? O que você acha disso tudo? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.